Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar este nosso mini curso sobre a Lei Complementar 79 de 2012, né? Professor, são várias aulas, por que você não grava uma aula só? Gente, experiência do professor, quanto mais a gente subdivide as aulas, né, o aluno consegue compreender mais o assunto. Por exemplo, hoje, né, vamos tratar da estrutura geral, né, a estrutura geral, que é a primeira seção do capítulo 2, né? Estamos estudando a organização básica da Polícia Militar. Então, essa lei tem como obrigação definir o quê? Toda a estrutura básica da organização. Nós já estudamos o capítulo 1º, né? Onde a gente definiu lá as 10 competências da polícia, nós já falamos da subordinação, a polícia está subordinada ao governador do estado, que é o chefe da polícia, é o chefe do Poder Executivo, né? A destinação da Polícia Militar, bacana. Agora nós entraremos, tá certo, na organização básica, como que é composta a estrutura da Polícia Militar. Então nós temos aqui estrutura geral, né? Na estrutura geral, uma aula, essa aula que estamos estudando aqui, a estrutura geral, a segunda aula, é uma aula tranquila, né? Onde ele vai definir qual que é a estrutura geral. Nós vamos ter órgãos de direção, órgãos de apoio e nós vamos ter órgãos de execução, né? Órgãos de execução. Direção, tá? Quem que vai ser a direção? Direção vai ser, quais são os órgãos de direção? Comando Geral, né? Comandante Geral da Polícia Militar e o Estado-Maior, né? Professor, esses caras serão estudados quando? Na próxima aula, órgãos de direção. Professor, órgãos de apoio. Órgãos de apoio é atividade meio, né? Professor, saúde, sim, né? Quadro de saúde são órgãos de apoio, né? Atividade meio. Músico, apoio. Logístico, apoio. Tá? Todos os órgãos de apoio nós estudaremos aqui na aula de apoio. Órgãos especiais são os colégios militares. Execução é a atividade fim da Polícia Militar. É a atividade fim para a realização do policiamento extensivo, né? Gestão profissional, a gente vai falar de gestão profissional e, finalmente, as disposições gerais. Ou seja, nós vamos estudar agora, estamos estudando aqui a seção 1 do capítulo 2, né? O capítulo 2 é o maior capítulo dessa lei. Vamos estudar a estrutura geral. A estrutura geral, muito simples, né? Vamos lá, estrutura geral. Da estrutura geral, a gente vai ter as estruturas específicas. Então, diz, a PMTO é estruturada em órgãos de direção, tá? Direção, comando, ou seja, quem comanda, né? Quem que vai comandar. Apoio, meio, né? Administrativo, né? Etc., meio. E execução, tá? Vai ser atividades fins, né? O policiamento e especiais. Colégios militares. O legislador, sabiamente, reservou a seção 2 para falarmos do comando, próxima aula. Outra seção, a seção 3, para falar o de apoio, né? A seção 4, para falarmos dos órgãos especiais. E a seção 5, para falarmos da execução. Então, o legislador sabiamente fez isso, né? Então, assim, estrutura geral da polícia, são 4 órgãos, né? Então, você tem que saber o que é um órgão de direção, um órgão de apoio, órgão de execução e órgãos especiais. Em cada aula específica dessa aqui, nós vamos falar todos os órgãos, né? Mas, de antemão, eu já faço para vocês aí uma consideração, que o cara vai falar o seguinte: saúde, grupamento de músico, é um órgão especial? Não. O órgão especial são quem? Os policiais, são os colégios militares. Saúde e músico são órgãos de apoio. Professor, Estado-Maior vai ser um órgão de execução? Não, vai ser um órgão de direção. Tá? É claro, calma, não precisa memorizar isso, que a gente vai falar de todos esses órgãos, um a um, cada um no seu momento. Então, a seção 1ª definiu a estrutura geral. Nós temos 4 tipos de órgãos. Isso já tem que saber nessa aula. 4 tipos: direção, apoio, execução e especial. Vamos ver se você fixou. Direção, comando, tá certo? De comando, comando geral e Estado-Maior. Apoio, atividade meio. Execução, atividade fim.
fins, né? E especial Colégio Militar. Artigo 5º. Os órgãos de direção realizam o comando e administração da corporação, né? Então, órgão de direção, comando. Quem que vai ser? Ó, realiza o comando e administração da corporação. Artigo 6º, tá? Artigo 6º, vem comigo. Órgãos de apoio, vai tratar dos órgãos de apoio. Realizam e assessoram a atividade meio, tá, da corporação, atendendo às necessidades administrativas, de assessoramento técnico, de pessoal, ensino e instrução, de semoventes e de material da PMTO, atuando em cumprimento às diretrizes e órgãos dos órgãos de direção. Aqui já colocou uma coisa bem importante, muito importante, que os órgãos de apoio da atividade meio de assessoramento já estão vinculados aos órgãos de direção. E o artigo 7º da lei, vamos falar dos órgãos de execução, que é a atividade fim da polícia, policiamento extensivo, ordem pública, né? Sensação de segurança. São constituídos pelas unidades operacionais da corporação e realizam as atividades fim da PMTO, cumprem as missões ou a destinação de corporação, executando as diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção amparados pelos órgãos de apoio. Olha só, então o órgão de execução, primeira coisa importante, atividade fim. Cumpre ordem de quem? Dos órgãos de direção, Comando Geral e Estado-Maior. E são amparados por quem? Quem que vai auxiliar, quem que vai amparar a execução? Os órgãos de apoio. Então, apoio, atividade meio, tem que facilitar, amparar a atividade fim. Bacana, bem estruturada essa lei, né? Encerramento dessa nossa aula curta, né? A próxima aula nós vamos falar sobre os órgãos de direção. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Exatamente, né, cara? A vida é complicada para todo mundo, cara. Então você não pode ser vítima da vida, das coisas, né? Você tem que acordar, né? É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida, né? E agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida, né? Pessoal, forte abraço e com Deus até a nossa próxima aula. Obrigado, fui, tchau. Clique lá.